Olá, igreja! Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, onde e quando vocês estiverem. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula 2, uma videoaula especial para a gente compartilhar com você dois temas super importantes, especialmente nesse momento gostoso de mudança para um espaço maior que o Senhor Jesus está nos permitindo viver. Nós vamos falar aqui no vídeo 1 a respeito da fidelidade nos dízimos e nessa videoaula 2 sobre a generosidade nas ofertas. Esse é o nosso tema da videoaula 2. Então eu quero sugerir a você, se você ainda não assistiu a videoaula 1, ministrada pelo nosso pastor Arthur, corra lá depois aqui no YouTube e assista a videoaula 1 a respeito da fidelidade nos dízimos. Porque é assim, querida igreja, o Senhor escolheu sustentar a sua igreja por meio dessas duas pérolas, desses dois ambientes, desses dois fundamentos. A fidelidade nos dízimos e a generosidade nas ofertas. É assim que o Senhor sustenta a sua igreja ao longo dos séculos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é assim que o Senhor escolheu sustentar o seu povo, através da fidelidade nos dízimos e a generosidade nas ofertas. Então, em primeiro lugar, eu quero relembrar você que a cultura do reino de Deus é uma cultura de generosidade. Quando a gente abre a Bíblia Sagrada e lê lá a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, nas páginas sagradas do Antigo e do Novo Testamento, nós percebemos essa cultura da generosidade. O que é isso? É Deus convocando o seu povo para ser como Ele mesmo é. O nosso Deus é o Deus todo-poderoso, mas é um Deus também todo generoso. Olha que linda expressão, né? O nosso Deus é todo-poderoso e também todo generoso. O Senhor nos dá a respiração, nos dá o ar para respirar, o Senhor nos dá o sol, a chuva, todas as bênçãos materiais e as bênçãos espirituais, principalmente a salvação em Cristo Jesus, mostrando que Ele é um Deus de fato generoso. Nosso Deus é todo poderoso e todo generoso. E convoca os seus súditos, né? Os seus filhos, o seu povo, a sua igreja, a ser como Ele é. Então o próprio Deus é que foi criando essa cultura da generosidade. Então, no reino de Deus, o que a gente encontra é uma cultura de generosidade. Se não, preste atenção nesse texto bíblico, aqui de Deuteronômio, capítulo 12, primeiro discurso de Moisés, aqui no livro de Deuteronômio, ele diz assim, o Senhor falando com Moisés, instruindo, né, o povo como eles deveriam, como é que o povo deveria trazer os seus dízimos, as suas ofertas ao Senhor, como é que isso precisava e deveria acontecer. Ele diz assim, a esse lugar, ou seja, no templo, ou melhor dizendo, nesse tempo aqui, não era ainda o templo, né, de Salomão, mas era o tabernáculo. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Olha a cultura da generosidade presente aqui, em forma da lei, em forma de lei, de mandamento para o povo no Antigo Testamento. Em muitas outras passagens bíblicas do Antigo Testamento, nós vamos ver esse movimento de Deus convocando o seu povo para ser fiel no dízimo e também generoso na entrega das ofertas voluntárias. Perceberam aqui nesse texto várias expressões de vários tipos de ofertas, né? O Senhor requerendo do seu povo que seja feita ofertas e de maneira generosa. Encontramos também no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então olha aqui a cultura da generosidade também presente no Novo Testamento. Então, Antigo e Novo Testamento, o que a gente encontra, tanto no Antigo quanto no Novo, é essa cultura
gostosa da generosidade. Isso tudo porque é o Espírito Santo quem gera essa cultura. A cultura da generosidade, nas ofertas principalmente, ela não nasce naturalmente, não brota naturalmente do ser humano. É o Espírito Santo que ao longo das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e ao longo das eras, é que vai gerando no seu povo, na sua igreja, essa cultura maravilhosa da generosidade. O Espírito Santo é o grande autor, é aquele que transforma o nosso coração, é aquele que alarga a nossa visão e o nosso coração para ofertarmos com generosidade. O que a gente encontra na Bíblia Sagrada é o Espírito Santo capacitando e preparando o seu povo para esse movimento gostoso da generosidade nas ofertas. Eu quero então convidar você para vir comigo, para mergulharmos juntos nessas passagens bíblicas que vamos estudar aqui, deixando e permitindo que o Espírito Santo vá instruindo o meu e o seu coração para a gente aprender como ofertar com extrema generosidade. Assim como o nosso Deus nos dá generosamente o ar para respirar, o sol, enfim, as bênçãos materiais que temos recebido, e em especial a salvação, que assim sejamos nós também generosos com aquilo que Deus tem nos dado, ofertando generosamente na obra, na causa do Senhor e na missão da igreja. Deixa eu lembrar você também que a generosidade não começa em nós, mas começa em Deus. Deus é o autor da generosidade. A generosidade não começa conosco, começa com o próprio Deus. É isso que a gente aprende nas páginas das Sagradas Escrituras. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 10 e 11, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. Olha que lindo, que texto maravilhoso que nos ensina que o Senhor nos enriquece para que sejamos generosos. Ou seja, todo movimento de generosidade começa no Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, começa no próprio Deus. No próprio Deus. O Senhor nos enriquece, nos dando a semente, nos dando o pão, nos dando a saúde, e o Senhor vai nos dando condições, vai nos enriquecendo para quê? Para retermos para nós mesmos? Não. Segundo o apóstolo Paulo, o Senhor nos enriquece para que sejamos também generosos ofertantes. Que bênção! Que maravilha! De maneira que, se a generosidade começa no Senhor, começa no próprio Deus, nós somos tão só e unicamente mordomos. É isso que nós somos. Nós somos apenas mordomos. Nós somos apenas administradores das riquezas do nosso Deus. É o Senhor quem nos enriquece, e de maneira que nós nos tornamos, então, em Cristo Jesus, apenas mordomos, administradores dessas riquezas. Acompanhe comigo aqui um conceito muito precioso que eu compartilho na nossa classe de novos membros, na classe do Integre-se, onde eu e o presbítero Herman somos professores. Eu gosto de compartilhar com eles o conceito de mordomia cristã. Olha só que interessante. O que é mordomia cristã? O que é administração cristã? Como é que a gente administra os recursos de Deus, as riquezas de Deus, de maneira eficiente, de maneira generosa? Eu gosto muito dessa definição de mordomia, que diz assim: mordomia cristã é administrar com sabedoria, generosidade e alegria todos os recursos do Senhor colocados por Ele em nossas mãos. Então, mordomia cristã significa administrar com sabedoria, com generosidade e, sobretudo, com alegria todos os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Quais são esses recursos? Eu listei aqui alguns deles. O nosso próprio corpo, esse é um presente que Deus nos dá, a saúde do corpo. O nosso corpo é um dom, é um presente, é uma riqueza que Deus compartilha conosco e devemos cuidar bem do nosso corpo. O apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Coríntios
que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é habitação do Espírito Santo. Por isso devemos cuidar do nosso corpo, devemos ser bons administradores do nosso próprio corpo. A nossa mente, estudar faz parte dessa mordomia, né? Sermos zelosos no estudo, especialmente no estudo da palavra de Deus, cuidar da mente, cuidar da saúde mental, cuidar da intelectualidade, ler bons livros, estudar, ser zeloso nos estudos. Isso significa mordomia cristã. Isso é uma boa mordomia cristã. Cuidar do nosso tempo, cuidar dos dons e dos talentos que o Senhor tem derramado sobre nós. E por que não, cuidar também do dinheiro. Então, a mordomia cristã também reflete nas nossas finanças, na administração das riquezas do Senhor. A gente precisa lembrar que tudo pertence ao Senhor. O nosso Deus é Senhor de tudo, de todas as coisas. Ele tem derramado essas riquezas sobre nós para que sejamos mordomos generosos, sobretudo. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, Deus dizendo, meu é o ouro, o Senhor é dono da prata, o Senhor é o dono do ouro. Por isso, em Provérbios capítulo 3, versículo 9, ele nos convida: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Olha o convite aqui para que sejamos generosos ofertantes, honrando o Senhor com as primícias de toda a nossa renda. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 10, diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem. Olha a mordomia aqui, ó. Administrar bem a multiforme graça de Deus. Essa multiforme graça de Deus é toda a riqueza que o Senhor compartilha conosco. Então nós somos de fato e de verdade mordomos do Senhor. É por isso que devemos ser também generosos ofertantes. Então a mordomia, irmão, você já percebeu aqui que a mordomia, a generosidade está realmente espalhada pela Escritura Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Senhor nos convida a sermos ofertantes generosos. E essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje com você nessa videoaula, para que o Espírito Santo do Senhor também capacite a sua vida, também abra o seu coração, abra a sua visão, para que você experimente essa cultura do reino. A cultura do reino é uma cultura de generosidade. Precisamos ser ofertantes generosos. Eu quero compartilhar com você, rapidamente, algumas lições de generosidade que nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Eu selecionei aqui algumas passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, onde o Senhor convoca o seu povo, onde o Espírito Santo vai movendo o seu povo para esse movimento gostoso chamado generosidade, chamado oferta generosa. E eu quero que o Espírito Santo, eu desejo que o Espírito Santo impacte a sua vida também com esse ensino e inspire você a participar conosco desse movimento maravilhoso, dessa mudança que o Senhor está nos permitindo fazer para o Espaço Calvário, onde nós vamos precisar realmente de todos os recursos, inclusive da generosidade da igreja, da generosidade de cada irmão. Então eu peço, é a minha oração, que o Espírito Santo esteja desde já ministrando ao meu e ao seu coração através desses textos bíblicos. Alguns deles muito conhecidos, alguns deles você já ouviu e outros você pode ter conhecimento aqui agora. E a minha oração é que o Espírito Santo realmente impacte a sua vida com esse ensino poderoso. O primeiro ensino, a primeira lição que nós tiramos aqui é essa: a oferta generosa brota no coração. Tudo começa com o coração. Tudo começa no coração. A oferta não começa na calculadora, a oferta não começa em nenhum outro lugar. Em primeiríssimo lugar, a oferta generosa começa aqui no coração. Olha que interessante esse texto. Em Êxodo capítulo 25, nessa altura aqui, o Moisés está amando do Senhor nosso Deus, está arregimentando, está recebendo a oferta de todo o povo de Israel para a construção do tabernáculo. O tabernáculo era aquele símbolo da presença, da habitação contínua de Deus com o povo.
Deus deu a instrução para Moisés para que ele construísse esse tabernáculo. E o Senhor pediu então que o povo ofertasse. E olha só a instrução que Deus dá ao povo para que como essa oferta deveria acontecer. É lógico, de maneira generosa. E onde ela deveria começar? No coração, diz o Senhor a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Olha o chamado de Deus aqui para a gente ofertar. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Olha aqui, Deus falando para Moisés: Moisés, aqueles que tiverem o coração movidos para ofertar, receba deles essa oferta. Receba com todo carinho, receba com todo zelo, receba com todo cuidado. É Deus aqui mostrando para mim e para você que a oferta começa no coração. E sabe o que é mais interessante? 10 capítulos depois, irmãos, nós estamos aqui em Êxodo 25. Em Êxodo 35, olha só o que a gente encontra. O relato, Moisés relatando como é que o povo ofertou. Diz assim, a palavra do Senhor no capítulo 35, versículo 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Que bênção, que maravilha. Isso aqui é o Senhor nos ensinando que a oferta generosa nasce, ela brota em primeiríssimo lugar aqui no nosso coração. Ah, como eu desejo que o Espírito Santo imprima essa verdade no meu e no seu coração, no nosso coração, igreja querida. A oferta generosa começa aqui, no nosso coração. Que o Senhor realmente, pela ação poderosa do Espírito Santo, vá trabalhando no meu e no seu coração, imprimindo no nosso coração essa generosidade, esse desprendimento, né? Essa gostosura, esse prazer, esse deleite em ofertar ao Senhor. Que nós coloquemos o nosso coração sempre aos pés do Senhor, pedindo para que Ele realmente vá instruindo, vá transformando, vá alargando as tendas do nosso coração, para que sejamos cada vez mais generosos, porque a oferta generosa nasce no coração. A segunda lição que eu quero destacar com você, agora diz respeito à construção do templo, o templo que Salomão edificou. Mas antes de Salomão edificar o templo, Davi, grande rei Davi, é quem recebeu as ofertas para a construção do templo. E aqui, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, versículo 5, a gente encontra o Davi fazendo aqui uma pergunta retórica, aquela pergunta para chacoalhar a gente, aquela pergunta que a gente já sabe a resposta. É claro que sou eu, é claro que somos nós. Ele pergunta assim retoricamente: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Olha que pergunta maravilhosa, igreja. Que pergunta profunda. É o Senhor, por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, fazendo para mim e para você essa pergunta agora. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? A resposta a gente encontra aqui no versículo 9 do capítulo 29. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. O que é que esses dois textos nos ensinam? Que a oferta generosa é expressão de alegria. Quando a gente oferta generosamente ao Senhor, quando a gente oferta de coração ao Senhor, o fruto dessa oferta é a alegria. A expressão dessa oferta é a alegria. Nosso coração se alegra. É isso que a gente percebe aqui. O povo, quando fez essa oferta de coração ao Senhor, tirando lá dos seus tesouros pessoais, aqueles utensílios de prata, de ouro, de bronze, colocando e depositando ali os encarregados da construção,
diz o texto que o povo, depois de fazer essa oferta generosa, experimentou alegria. Alegria com tudo que se fez voluntariamente, com tudo que se fez de coração. E o próprio Davi experimentou, diz o texto, grande júbilo. Ah, como a minha oração hoje, nessa videoaula, que você também, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, experimente também essa alegria. Que o Espírito Santo do Senhor gere em mim e em você essa alegria, esse contentamento, esse grande júbilo de participarmos generosamente nessas campanhas de oferta generosa ao Senhor. A terceira lição que eu separei aqui para meditar com você é do Novo Testamento. É lá da experiência do Pentecostes, Atos capítulo 2 e capítulo 4. Vamos lembrar que no início do capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Pastor, antes, no Antigo Testamento não havia a ação do Espírito Santo? É claro que havia, mas a ação do Espírito Santo era pontual. Era sobre aquele rei, especificamente, era sobre aquele profeta, era sobre o povo num determinado momento. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado de maneira abundante, como nós experimentamos hoje. É a partir de Atos capítulo 2, no Pentecostes, é que o Espírito Santo é derramado. E o Espírito Santo ali, a partir de Atos 2, começa a gerar essa cultura da generosidade de uma forma nunca antes vista na Escritura Sagrada e talvez nunca antes vista na história da humanidade. O Espírito Santo começa a gerar realmente verdadeiros ofertantes generosos. Gente que realmente doava com o coração, gente experimentando alegria nessa generosidade ofertante ou nessa oferta generosa. As pessoas começaram a experimentar isso realmente de fato e de verdade. Tanto é que em Atos capítulo 2, versículo 45, diz assim a palavra do Senhor, que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Que bênção, que bênção. O que a gente aprende aqui em Atos 2, 45? E Atos 4, 34 e 35 é basicamente a repetição desse versículo 45 de Atos 2. Os dois textos, as duas citações aqui são paralelas, mostrando que o povo, depois de cheio do Espírito Santo, olhando para as necessidades da igreja, vendiam as suas propriedades e distribuíam o produto dessa venda a todos, ou entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O que a gente aprende aqui em Atos 2 e em Atos 4? Que a oferta generosa supre todas as necessidades da comunidade. Todas as necessidades da comunidade são supridas por meio da oferta generosa. Foi essa maneira que Deus escolheu também para suprir as necessidades da obra, as necessidades da missão da igreja. Que alegria, que privilégio, irmãos, eu e você participarmos desse movimento que o Senhor está gerando. Quando nós ofertamos generosamente, Deus está nos usando por meio do seu Espírito para suprir cada uma das necessidades da sua igreja. E é o que o Senhor está nos convocando a fazer agora. O Senhor está nos convocando a alargarmos a nossa tenda, a irmos para um espaço maior, e o Senhor está nos convocando a investirmos nesse projeto. A necessidade da nossa igreja agora é de expansão. A necessidade da nossa igreja agora é de ir para um espaço maior. Não porque a gente quer fazer o nosso nome conhecido, não. É porque a gente quer continuar salvando, sendo instrumentos de Deus para salvar o maior número possível de pessoas. Nós queremos abençoar mais gente. E a gente tem entendido da parte do Senhor que nesse novo local isso vai ser possível. Então nós estamos convidando a igreja toda a ofertar generosamente. Por quê? Porque a gente crê piamente que a oferta generosa supre as necessidades da comunidade. Em quarto e último lugar, eu quero compartilhar com você que a oferta generosa está fundamentada na qualidade e não na quantidade. A gente aprende isso aqui com o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 2, ele diz assim: porque no meio de muita prova de tribulação,
manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Que contraste aqui a gente observa nesse versículo: pobreza e riqueza. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, aqui no capítulo 8, ele está convocando a igreja de Corinto a participar generosamente de uma oferta, de uma campanha de arrecadação de alimentos, de fundos para a igreja de Jerusalém, que estava experimentando uma grande fome. E ele usa o exemplo da pequenina e pobre Macedônia. As igrejas da Macedônia haviam participado dessa grande coleta de alimentos e de recursos para a igreja de Jerusalém. Mas diz o apóstolo Paulo que eles eram profundamente pobres. Se fosse avaliar mesmo, eles deveriam ser ajudados e não participar da ajuda. Mas eles tiveram assim tanta compaixão, tanta generosidade. Esse convite, essa necessidade doeu tanto no coração da igreja da Macedônia, que eles, diz o texto no capítulo 8, que eles pediram com insistência ao apóstolo Paulo. Eles realmente pediram assim, de maneira acentuada, para participar da assistência aos santos. Por favor, apóstolo Paulo, nos permita participar. O texto não diz, mas eu posso imaginar o apóstolo Paulo pensando, quem sabe, no seu coração: mas vocês não têm condições de ajudar. Mas eles queriam participar desse momento. E como é que o apóstolo Paulo avalia esse gesto? Esse gesto transbordou em grande riqueza de generosidade. Queridos, a oferta generosa está fundamentada na qualidade e não na quantidade. Não é no tamanho da oferta, não é no valor da oferta, não é na grandeza da oferta em si, mas é na qualidade. Se ela é feita de coração, se ela é feita com alegria, se ela é feita com essa intenção de realmente suprir a necessidade da comunidade, a necessidade que a comunidade tem de avançar, a necessidade que a comunidade tem de suprir as carências. É nesse sentido, quando a gente faz essa oferta generosa dessa maneira, o Senhor realmente usa aquele pouco que temos nas mãos e Ele mesmo vai multiplicando, Ele mesmo vai potencializando esses recursos. E esses recursos suprem todas as nossas necessidades. Que maravilha, que maravilha. Eu quero encorajar você a colocar o foco da sua oferta generosa na qualidade e não na quantidade. É bem verdade? E precisa ser assim mesmo. Qualidade primeiro e depois quantidade. Porque quando a gente faz uma oferta de qualidade ao Senhor, de coração, alegre, a quantidade sempre vem a reboque. Aqueles que podem mais, doam mais, entregam mais, consagram mais em quantidade. Aqueles que podem menos, consagram menos em espécie, em quantidade, mas aos olhos do Senhor transborda em grande riqueza de generosidade. É isso que precisa ficar na nossa mente e no nosso coração. Queridos, o Senhor tem nos dado esse privilégio. O Senhor está nos chamando e nos convocando para esse momento precioso, histórico da nossa igreja. Esse momento de expansão. Esse momento de que Ele nos permite viver essa nova realidade nesse novo espaço. E nós estamos sendo convocados por Ele mesmo a ofertarmos de maneira generosa. Eu quero encorajar você então a fazer isso, junto comigo, junto com essa igreja, junto com o conselho dessa igreja. Vamos juntos participar desse momento histórico com generosidade, com alegria, de coração, realmente alargando o nosso coração, sendo generosos nas nossas ofertas. E nós cremos que o Senhor há de multiplicar esses recursos para a sua glória e para o seu louvor. Eu quero convidar você a fazer parte desse movimento, junto com a gente. Você já conhece os canais, a maneira como a gente pode fazer isso. Você já sabe então como participar, né? Você pode consagrar com fidelidade o seu dízimo nessa conta do Santander. E você pode também consagrar a sua oferta generosa aqui nessa conta do Banco Safra, onde nós receberemos esse recurso e o Senhor há de multiplicá-los segundo a grandeza da sua graça. Eu quero encerrar
recitando aquele versículo que nós temos memorizado aí ao longo dessa série, no mês de novembro, do Salmo 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, e relembrando, não esqueça de assistir a videoaula 1, onde o pastor Arthur estará ministrando sobre a fidelidade nos dízimos. Que Deus o abençoe muito e eu espero e conto com você. O Senhor conta conosco para sermos, de fato e de verdade, generosos, ofertantes. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.